Segunda Timóteo é outra carta escrita por Paulo para o jovem que dá nome ao livro, e embora na ordem bíblica ainda tenham mais 2 epístolas deste apóstolo, esta foi a sua última. Aqui, o autor estava preso e sabia que morreria, então dá uma série de conselhos para seu filho na fé sobre fidelidade, esperança, exortações sobre falsos ensinos e várias outras coisas. Assista até o final para conhecer mais sobre as últimas palavras de Paulo. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, destacando especialmente sua avó Lóide e sua mãe Eunice, que inseriram Timóteo nas escrituras do Antigo Testamento desde cedo, o que gerou nele uma fé profunda em Jesus. Com base nessa fé sólida, Paulo lança seu primeiro desafio ao jovem. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas de Jesus ou do apóstolo, que estava preso justamente por anunciá-las. A razão pela qual ele precisa enfatizar isso é a imagem que carregava por ter sido preso tantas vezes, o que fez com que muitos de seus colegas de trabalho começassem a duvidar de sua vocação como apóstolo. Ele menciona 2 homens, Fígelo e Hermógenes, que o abandonaram por terem vergonha de se associar a ele, que agora era considerado um criminoso. Paulo então exorta Timóteo a superar qualquer medo da vergonha e a viver sua fé com coragem. Ele sabia que isso poderia colocá-lo em perigo, por isso lembra de que a graça de Jesus é uma fonte de poder fundamental, que seria necessária, pois seguir Jesus não é fácil e exigia tudo o que a pessoa tinha. Paulo compara o seguir a Cristo ao serviço de um soldado, ou a um treinamento de um atleta e o trabalho árduo de um agricultor. Todas essas metáforas falam de pessoas comprometidas com algo maior que elas, e dispostas a enfrentar desafios e sacrifícios em prol de um objetivo superior. E claro, o exemplo supremo disso é o próprio Jesus, que por sua dedicação ao Pai, sofreu nas mãos dos romanos. Da mesma forma, Paulo estava agora sofrendo na prisão de Roma. O sofrimento e o sacrifício são parte da vida cristã, e por isso a ressurreição de Jesus é o alicerce da esperança. Depois, Paulo recita um breve e poderoso poema. Se morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O amor de Deus pelo mundo trouxe uma nova esperança através da morte e ressurreição de Jesus. Para aqueles que arriscam confiar e seguir a Cristo, Deus promete vida e justificação. Para aqueles que o negam, Deus respeita essa escolha, mas a infidelidade humana nunca fará o Senhor abandonar a sua própria fidelidade. Paulo convida Timóteo a ser fiel, mesmo sabendo que isso poderia ter um custo. O apóstolo pede ao rapaz que enfrente os mestres corruptos em Éfeso antes de ir a Roma. Os falsos ensinamentos deles estavam se espalhando pela igreja de Éfeso como uma infecção, corrompendo várias pessoas influentes da comunidade. Paulo não oferece muitos detalhes sobre os erros teológicos deles, pois Timóteo já conhecia a situação, mas ele nos dá uma pista. Esses mestres estavam pregando que o retorno de Cristo já havia acontecido. De qualquer forma, o problema era que eles tinham abandonado a esperança futura de uma ressurreição física e adotado um cristianismo excessivamente espiritualizado, desconectado da vida diária. Paulo então exorta Timóteo a formar líderes fiéis que ensinem as verdadeiras boas novas de Jesus e evitem discussões inúteis. Em contraste com os falsos mestres, Timóteo e seus líderes devem manter o foco no que realmente importa, a mensagem central das Escrituras, que nos dias de Paulo referia-se principalmente ao Antigo Testamento. Ele explica que essas palavras são capazes de proporcionar sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus, o Messias. Ele também fala sobre a natureza das Escrituras, dizendo que todas elas são inspiradas por Deus. Isso significa que o Espírito Santo guiou os autores para que escrevessem o que o Senhor queria que seu povo ouvisse. Além disso, Paulo destaca o valor prático das Escrituras. Elas são úteis para ensinar, confrontar, corrigir e treinar na justiça, para que o povo de Deus esteja plenamente preparado para fazer o bem. O autor encerra a carta pedindo a Timóteo que venha o mais rápido possível, antes do inverno, trazendo seu casaco e documentos pessoais que ele deixou em Troade. Ele também menciona Alexandre, um homem especialmente perigoso, que provavelmente foi o responsável pela sua prisão, e avisa Timóteo para evitá-lo.
Paulo lamenta que quase todos o tenham abandonado na prisão, mas encontra consolo na presença de Jesus, que está com ele e o salvará, mesmo na morte. Assim, esse livro serve como um lembrete de que a vida e o ministério de Paulo foram marcados por desafios e lutas constantes. Seguir Jesus implica risco e sacrifício, vivendo em constante tensão e desconforto. No entanto, como Paulo e tantas gerações de cristãos descobriram, é nesses momentos sombrios e difíceis que o amor e a fidelidade de Jesus se tornam mais reais e palpáveis. Essa é a segunda carta a Timóteo, o último testemunho de Paulo. E assim, terminamos este vídeo. Que o Senhor te abençoe e tchau!